Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário, através da TV Câmara, também das redes sociais, nós vamos tratar de um projeto de lei que visa regulamentar alguns serviços dos nossos cemitérios públicos. 2008, quando substituímos interinamente o secretário Zecão, na época era a Secretaria de Serviços Públicos Urbanos, que cuidava, entre outras coisas, dos cemitérios, tivemos a oportunidade de alterar várias coisas, inclusive, na época, a Prefeitura estava reformando o cemitério do Rosário, porque o cemitério público estava totalmente esgotado, não havia mais espaço para sepultamento nas gavetas destinadas ao serviço público. E, através de um decreto do Executivo, foi normatizado o aluguel das gavetas por 5 anos e também instituído, através de licitação, o serviço de cremação de todo aquele material que estava estocado nos ossários, restos mortais de familiares, de pessoas que, ao longo dos anos, haviam sido depositadas no ossário. E, com isso, agora, em 2016, o cemitério público, os dois, estavam disponibilizando em torno de 1.300 a 1.400 gavetas. Não tivemos mais problemas de falta de espaço. Ao final do ano passado, surgiram alguns problemas. Prontamente conversamos com o líder do governo, o vereador Chico Guerra, que tomou as providências, foram sanados. Mas tem alguns assuntos que só através de uma regulamentação que se pode corrigir, porque vai e volta e esses problemas eles se repetem, independente de administração, de governo, porque o ser humano tem essa característica, infelizmente. Tu deixa sem um regramento, quando tu vê a coisa descamba. E hoje nós estamos recebendo várias reclamações com os preços cobrados pelos pedreiros que fazem os sepultamentos, que não tem critério nenhum. Conforme a possibilidade de pagamento da família que está lá solicitando o serviço, eles negociam o preço. E isso, na época, nós havíamos, em 2009, instituído uma taxa e os funcionários da Codeca faziam o sepultamento. Depois, ao longo dos anos, se deixou de lado essa prática e voltaram os pedreiros autônomos a prestar esse serviço internamente no cemitério, com o que nós não temos nada contra. O que nós queremos é dar segurança às famílias que, no momento de dor, muitas vezes de desespero, de dificuldade, inclusive para raciocinar, as pessoas muitas vezes são pegas de surpresa com a morte de um familiar, e aí tem até dificuldade de fazer essa negociação e acabam se sujeitando a pagar valores que, no nosso entender, são totalmente fora da realidade. Então, o projeto de lei que nós protocolamos ainda em 15 de janeiro, ele diz como exposição de motivos: o vereador que presente subscreve, observadas as disposições regimentais, apresenta projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a cadastrar e tabelar o valor dos serviços terceirizados prestados nos cemitérios públicos do município de Caxias do Sul. O objetivo do presente projeto de lei é cadastrar prestadores de serviço que estarão autorizados a realizar a mão de obra referente ao sepultamento nos cemitérios públicos do município, além de tabelar os valores dos serviços para regularizá-los e evitar discrepância nas cobranças. Atualmente, os serviços terceirizados de sepultamento são contratados pelos familiares para operar nos cemitérios públicos do município. A Secretaria responsável pelo cemitério, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, não regula os profissionais e os preços aplicados. Os valores cobrados, por vezes, estão muito acima dos praticados no mercado, o que prejudica as famílias que dependem do serviço de sepultamento e acabam pagando valores exploratórios. Credenciar os profissionais e controlar os preços praticados são medidas essenciais para evitar abusos e cobranças indevidas no serviço de sepultamento. Assim, os familiares poderão contratar a mão de obra necessária com a segurança de pagar
de pagarem o valor de mercado. Em face às razões apresentadas, contamos com a acolhida do projeto em tela pelo colendo plenário desta Casa. Caxias do Sul, 15 de janeiro de 2018, 143 anos da colonização, 128 de emancipação política. E o projeto de lei, muito simples, ele autoriza o Poder Executivo a cadastrar e tabelar o valor dos serviços prestados por terceiros nos cemitérios públicos do município. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo a cadastrar e tabelar o valor dos serviços prestados por terceiros nos cemitérios públicos do município. Parágrafo único. Para fins desta lei, os terceiros são os prestadores dos serviços de sepultamento com a utilização de mão de obra de pedreiro ou servente de pedreiro, incluindo o fornecimento dos materiais. Artigo 2º. O valor tabelado deverá ser afixado em local visível aos cidadãos. Artigo 3º. Além da disponibilização da informação que trata o artigo 2º desta lei, a administração do cemitério fica obrigada a repassar aos familiares os procedimentos e os valores do sepultamento. Artigo 4º. A presente lei autoriza o Poder Executivo a realizar cadastramento dos prestadores do serviço. Parágrafo único. Após o cadastramento, somente os profissionais habilitados poderão prestar o serviço de sepultamento. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Então, com isso, nós pretendemos que se regularize, porque o material usado é em torno de 20 tijolos, talvez 1 ou 2 latas de areia, meia lata de cimento, e nos chegam informações de cobrança até de R$500, 300, R$500, não existe um valor fixo. Então, ninguém quer que os pedreiros trabalhem de graça, eles têm que ganhar, eles têm que ter a sua remuneração justa, mas o cidadão também tem que ter o seu direito resguardado de saber que vai pagar o valor justo, porque nós estamos falando de cemitério público municipal. Não questionamos cemitérios de comunidades religiosas, particulares, etc, etc. Então, fica este projeto de lei que já está tramitando nesta Casa e... Uma parte, vereador. Já lhe concedo. Quando chegar ao plenário, contamos com a colaboração, alguma sugestão também de parte dos colegas, mas especialmente a aprovação desse projeto de lei. Seu à parte, vereador Chico Guerra. Parabéns, vereadora Adiló, com certeza. Quando estiver nesta casa, votarei favorável, porque acho que as pessoas acabam se aproveitando de um momento de muita dor e a pessoa, nesse momento, acaba não raciocinando direito. E acaba pagando o preço. Senti isso na pele. Quando tive que providenciar todo o velório inteiro do meu pai também, e há uns 20 anos atrás, já eram R$350. Eu achei absurdo. Arrisco a dizer que é a hora mais cara de trabalho, porque, se for ver, não chega a dar 1 hora. Daqui um pouco, uns 40 minutos, ele faz o serviço. E realmente eu acho que tem que ter algum regramento nisso aí, porque é um absurdo que eles fazem, se aproveitam. Arrisco também dizer que talvez é na sua grande maioria. Sim. E não é na minoria que o pessoal faz esse ato aí de covardia. Mais uma vez, parabéns pelo projeto, vereador. Obrigado, vereador Chico Guerra. E a gente também se coloca na pele dos administradores que têm dificuldade de controlar isso, então nada melhor do que regrar. Porque senão a gente já conhece como é que é a prática e Vossa Excelência coloca muito bem. Já o metro quadrado do cemitério é o metro quadrado de terra mais cara do planeta. E aí tu ter mais o serviço cobrado fora do normal não é justo. Então, nós vamos passar para outro assunto, com a permissão do senhor presidente. Eu já peço uma declaração de líder na sequência. Só mais uma pequena observação, vereador Adiló. De imediato, não sei se vereador já está protocolado já o projeto. Eu precisaria pensar numa forma de fazer a seleção, porque se aparece lá, vamos dizer, 50 pedreiros que gostariam de fazer esse serviço, como seria feita essa seleção? Por isso que o projeto prevê o cadastramento. Eles vão ter que se submeter a determinados requisitos, né, e a determinadas regras, e o poder público, baseado nisso, poderá, inclusive, excluir se eventualmente tiver um ou outro prestador de serviço que infringe essa regra. Seu à parte, vereador.
Declaração de líder da bancada do PTB, segue com a palavra a vereadora Diló de Domênico. Vereadora Diló, eu também tenho uma dúvida e gostaria de comentar. O senhor fala em cemitério público. E quando a área é pública, mas ela é administrada por uma associação, por uma comissão da comunidade? Por isso que quando o projeto vier para cá, é bem-vindo o debate e sugestão, inclusive, dos colegas, né? O nosso intuito é criar justamente a discussão na casa e se oferecer subsídios ao Poder Executivo para que ele possa estabelecer um regramento. Obrigado, vereador Galadzi. Obrigada, vereador. O tema que nós queremos abordar nesse segundo espaço, obrigado, vereador Tomé, pela cedência do espaço, e esse Fórum Mundial da Água, que acontece de 18 a 23, pela primeira vez na América do Sul, e está ocorrendo em Brasília, e que nos traz uma reflexão muito grave. O pessoal está debatendo neste fórum a dessalinização e o reuso da água, né? Mas é muito importante a gente lembrar aqui de uma frase dita pelo poeta W.H. Auden, que viveu de 1907 a 1973, e que dizia ele: milhares vivem sem amor, mas ninguém jamais viveu sem água. Né? Para que a gente tenha essa reflexão. E os estudos apontam que até meados deste século, mais da metade da humanidade habitará regiões com escassez de água doce. O aumento populacional, o desmatamento, o aquecimento global, a imundície dos oceanos invadidos pelo lixo vão levar o planeta a sérias consequências. Apenas 1% de toda a água doce da Terra é potável. O Brasil, deste volume, possui 12% da água potável oferecida no planeta, mas talvez é um dos países que figura como o que mais polui e desmata nos últimos anos. Claro que nós não podemos nos comparar aos Estados Unidos, que são os campeões em poluição e etc, etc. Mas nós que temos 12% do estoque da água potável, temos que estar atento, porque isso é uma lástima o que vem ocorrendo. O Brasil tem desperdiçado 41% da água tratada. O vereador Eloy conhece muito bem esse drama, difícil de ser combatido, de ser resolvido, pela precariedade das nossas redes ainda de distribuição dessa água potável. Pelo tratamento, muitas vezes, dessa água em estações ainda antigas e precárias. O Brasil, 48,1% da população apenas tem rede de esgoto, ou seja, menos da metade, o que contribui enormemente para a poluição. O centro-oeste do país, 71,5% do lixo produzido é jogado em rios e lagos. Os Estados Unidos, evidente que são o campeão de consumo de água diária, com 575 litros por pessoa por dia. O Brasil consome 187 litros de água por pessoa por dia, que também é um índice bastante alto comparado com outros países. E ninguém está aqui dizendo que deve-se gastar ou esbanjar água, mas não é no gastar que nós vamos resolver o problema, e sim no cuidar das nascentes, da poluição, do desmatamento. As nascentes se renovam se nós respeitarmos elas, se nós cuidarmos do desmatamento. 2015, o Brasil... Uma parte na sequência, vereadora Diló. Já lhe concedo. Em 2015, o Brasil teve, em 6 de novembro, o triste episódio do vazamento, do rompimento da barragem da Samarco, poluindo mais de 700 quilômetros de rio. Nós temos um projeto tramitando aqui nesta casa, que inclusive eu pedi para a nossa assessoria verificar, porque é do começo de 2016, aonde prevê os novos loteamentos que não se faça supressão da vegetação, apenas o arruamento, o espaço do passeio, e deixa a vegetação, licencia, faz toda a compensação ambiental, mas deixa ela intacta.
evita a erosão, muitas dessas árvores serão poupadas pelos futuros adquirentes desses lotes, e nós vamos conservar ali, e nós vamos impactar menos na questão do desequilíbrio da fauna, da flora e do ecossistema. Existe também um estudo da WWF, que é muito conhecido aqui, o vereador Cassina, o vereador Renato Oliveira, já tiveram a oportunidade de conviver com esse órgão, que essa ONG, que ajudou muito o município aqui na questão das reciclagens, ela tem um estudo hoje que 40% das áreas de nascentes do Pantanal estão ameaçadas pela ocupação urbana, mineração sem regras. Olha, 40% das nascentes do Pantanal. E a gente tem que se espelhar nos bons exemplos que os ingleses nos deram com a recuperação do rio Tâmisa, onde levaram quase um século, mas hoje é um rio totalmente despoluído que corta a capital da Inglaterra. Em torno de 250 mil pessoas morrem por ano devido ao consumo de água podre. E outro dado importante, depois já lhe concedo a parte, vereador Tuigo, mas só para registrar, em 1950 existiam 2 ilhas de lixo nos oceanos do planeta. Em 2018 nós temos mais de 150 ilhas de lixo se acumulando. E essas ilhas de lixo atacam violentamente os plânctons, que são os micro-organismos que produzem oxigênio no planeta. Eles são os maiores geradores de oxigênio, depois vem em segundo lugar as florestas. E essas ilhas de lixo causam impacto no ecossistema, na temperatura do planeta, levando a temperaturas extremas, tanto de temperaturas altas quanto de baixa, porque impede que as águas do oceano façam o equilíbrio da temperatura. E essas ilhas não param de crescer. Então, nós estamos diante de um cenário onde o ser humano está matando a vida marinha e, ao mesmo tempo, criando uma situação insustentável para si mesmo. Então, nós queremos, nesse momento que tem o Fórum Mundial das Águas aqui no Brasil, trazer esse alerta para a população, porque todos nós temos responsabilidade. E nós temos uma coleta de lixo exemplar em Caxias do Sul, mas o volume de lixo jogado nos arroios ainda é impressionante. Então, imagina o resto do planeta, o resto do país, onde não tem a qualidade de coleta de lixo que Caxias tem. Seu à parte, vereador Tuigo. Muito obrigado, vereadora Diló. Extremamente importante a vossa manifestação, no momento em que o Brasil cedia o 8º Fórum Mundial da Água, né, esse bem precioso, que a gente sabe tão importante para a nossa vida, para a qualidade de vida, enfim. E nós estamos discutindo, recebendo delegações do mundo inteiro para discutir essa questão da preservação dos nossos mananciais, desse bem importante, né? Temos aqui, passa pelo Brasil, o aquífero Guarani, nós temos reservas de águas abundantes, mas nós precisamos ficar atento a uma situação, vereadora Diló, também, que muitas vezes passa desapercebida. Nós sabemos que alguns patrocinadores, dentre eles a Pepsi, a Coca-Cola, a própria Nestlé, a Ambev, que estão patrocinando esse fórum aí, são grandes conglomerados, né, de empresas multinacionais que estão se utilizando, né, da nossa água para fazer uma grande mercantilização, um grande comércio de água. E nós percebemos que, na falta de um plano maior de saneamento, um plano de preservação dos nossos mananciais, da nossa água, né, das nossas reservas hídricas, nós estamos deixando isso correr meio solto. Não estamos cobrando, por exemplo, pelas externalidades que deriva desse comércio predatório da nossa água. Eu entendo que sim, que o governo brasileiro precisaria estar mais atento a isso, cobrando medidas compensatórias, medidas mitigatórias, face ao quê? Quando tu vendeu a garrafinha de água, notadamente ela vai parar em algum lugar. Nem todas as cidades no Brasil é como Caxias do Sul, que aproveita na reciclagem desses produtos, né, faz entrar novamente no ciclo produtivo para reaproveitar o plástico. Então, eu entendo que nós precisamos estar mais atentos, sermos mais severos e cobrar desses grandes conglomerados a contrapartida pela utilização, pela comercialização dessa água, que é um bem
fundamental e que a gente sabe que a água mais cara é aquela que falta na torneira. E não é como o Caxias do Sul, que aqui tivemos que fazer investimentos substanciais para fazer barramentos, represamento de água. Temos cidades no país aqui que a água não chega. E para esses locais é que o governo tem que estar atento e cobrar desses grandes conglomerados multinacionais que pague a contrapartida. Senão fica muito fácil eles virem aqui explorar a nossa água, vender para o mundo, né, e nós não termos nem para o próprio povo, né, água em abundância. De resto, concordo em gênero e número com todo o pronunciamento que Vossa Excelência fez. É extremamente preocupante e bom sediarmos sim nesse momento, mas essas questões não podem passar ao largo dessa discussão. Parabéns. Obrigado, vereador Tuigo. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Próximo vereador.